Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Psicologcast. Esse que é um podcast que tem um apoio institucional da FAPS, a Faculdade Psicolog, e do site Onde Aprendo. Esse vai ser um daqueles episódios que foi já muito pedido, esperado por pessoas, e um daqueles temas que são muito importantes para o dia a dia. Principalmente para quem é da saúde mental, vai ser importante conhecer hoje o assunto que a gente vai poder tratar aqui. Eu sou Henrique Tucci, estou com vocês nesse episódio mais uma vez, junto com a Juliana. Olá Henrique. Muito bem-vindos então a mais esse episódio do Psicologcast. Eu sou a Juliana Setem e hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês uma psicóloga que é a Patrícia Barberá Galego. A Patrícia ela é psicóloga formada pela Universidade Federal de Uberlândia. Ela tem também mestrado em psicologia também pela UFO. É especialista em psicologia da saúde pelo Hospital das Clínicas, também da Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente, ela é psicóloga hospitalar no Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, na CTI Pediátrica. A Patrícia também atua como supervisora e docente da especialização de Psicologia da Saúde no contexto hospitalar, no HC da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Além disso, a Patrícia também é docente num curso de graduação em Psicologia e temos o prazer de tê-la também como docente na nossa pós-graduação em Psicologia Hospitalar aqui da FAPS. Patrícia, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo. E eu gostaria que você começasse a falar um pouco sobre você. Você fez a psicologia e em que momento da sua graduação em psicologia que você falou assim, nossa, a psicologia hospitalar é uma área que me interessa, que me agrada? Me conta um pouquinho sobre isso. Sim. Bom, boa tarde, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui e falando sobre um tema que eu gosto bastante. O meu interesse, né, em relação à psicologia hospitalar e talvez até uma área de urgência e emergência, né, ele aconteceu antes de eu entrar na faculdade, né, eu tive contato com uma matéria escrita pela jornalista Eliane Brum, em que ela entrevistou uma psicóloga da equipe do Médicos Sem Fronteiras, né, um programa humanitário, e essa psicóloga chama Débora Noel, e ela contava sobre a trajetória dela, né, nas viagens que ela ia, nas missões que ela tinha pelo Médicos Sem Fronteiras e toda a experiência humanitária que ela tinha em relação a algumas regiões de conflito, né? E quando eu li aquilo, me abriu para vários horizontes, assim, né, de um contato com o ser humano, de como é possível, a partir de um momento em que você tem ali uma ruptura de muitas coisas do cotidiano, você se reconstruir, né? E ela foi trazendo também o que ela chamava de lado B do mundo, né? E uma visão assim completamente diferente desse encontro com o ser humano. E aquilo me encantou muito e depois de ler a entrevista dela, eu falei, não, eu preciso fazer psicologia. Então, eu entrei na faculdade, sempre tive muito interesse em relação à área da psicologia na interface com outras áreas, principalmente na área da saúde. Então, fui procurando alguns caminhos, né, relacionados a ligas de saúde da mulher. E no final da faculdade, eu lembro que eu estava fazendo um estágio na clínica com uma criança. E apareceu uma demanda relacionada a luto. E aí, então, eu tive que começar a estudar sobre luto, e luto num contexto também para se comunicar com uma criança sobre isso, para abordar isso na clínica. E aí foi algo também muito decisivo na minha carreira, porque depois dessa criança, eu comecei a me interessar mais pela área da psicologia hospitalar. A psicologia hospitalar ela é uma área mais focada para a atuação do psicólogo dentro de hospitais, né? Então, eu fui, né, tentando me encaminhar mais, né, me orientar mais para esse caminho. Eu fiz um estágio também na faculdade, na UTI adulto, do HC da UFO, né, onde eu me formei. E aí eu me encantei e falei, não, acho que é essa área que eu quero seguir mesmo. Então, foi dessa forma. E depois, né, a minha trajetória, já atuo ali há vários anos na psicologia hospitalar, né, fiz a especialização na área. Então, uma área de grande interesse que o meu olhar, assim, o meu desejo foi se encaminhando para essa área. E em que momento que você sai de Uberlândia e vem para Ribeirão Preto? Sim. Eu saí de Uberlândia quando no momento eu estava trabalhando num hospital municipal, né, na cidade.
na linha de frente do Covid-19. Na verdade, eu vim para Ribeirão Preto em 2022, então já estava ali no finalzinho da pandemia, né, no momento mais estabilizado, né? E aí eu saí do Hospital Municipal da cidade de Uberlândia e vim aqui para atuar no HC, no Hospital das Clínicas da USP, no campus, né, no CTI pediátrico. Então, foi assim que eu me inseri em Ribeirão Preto. E o mestrado? O mestrado você fez lá em Uberlândia ainda? Isso, eu fiz em Uberlândia. Eu me formei, né? Assim que eu me formei, eu fiz a residência multiprofissional, que é onde eu tive o título, então, de especialista em psicologia da saúde. E depois da especialização, eu ingressei no mestrado. Aí o meu mestrado foi no programa da pós de psicologia da UFO, mas no programa de aspectos psicossociais de saúde e educação. E o tema da minha tese foi a atuação do psicólogo diante de comunicação de más notícias, né, da área hospitalar. Porque o que acontece na prática, né, é que a comunicação de más notícias ela é feita pela equipe médica, porque eles têm um conhecimento técnico e uma responsabilidade ética também para comunicar. Porém, o psicólogo, ele media muito, ele auxilia nessa elaboração da pessoa e da família, de como eles vão entender e assimilar, e às vezes isso ocorre durante semanas, né, essa má notícia. Então, eu quis trazer isso ali para a literatura e também para a pesquisa, né, como que ocorre ali no manejo do psicólogo nesse contexto, que é muito importante. E a gente entrou num tema bem interessante e talvez para muita gente, né, não entenda exatamente como que funciona, a ideia da atuação do psicólogo no contexto hospitalar, porque você já colocou acho que dos pontos mais delicados, talvez, que é a questão da transmissão de uma má notícia, né? Mas seria interessante a gente conhecer um pouco melhor o que o psicólogo pode fazer no contexto hospitalar. Sim. O psicólogo, ele atua basicamente com um tripé que a gente fala, que é paciente, família e equipe, né? Então, ele vai manejar, assim, esses três protagonistas ali da área hospitalar. Então, ele atende o paciente, né? Entende ali como que aquele paciente está compreendendo o quadro clínico dele, atende também as emergências psíquicas daquele paciente, né? Não só as emergências ali do corpo. Então, o que ele traz como demanda, o que ele traz como medo, como preocupação e como que ele está elaborando, enfrentando também, quais os recursos dele de enfrentamento diante do adoecimento, né? A gente auxilia ele em relação a se expressar, alguma dúvida que ele tem em relação à equipe, alguma questão que ele tem ali com os familiares, né? Normalmente ele vai assumir um outro papel na família, né? E a família pode demandar dele, né, outras questões ali que podem causar impacto para ele. Então a gente atua nessa relação paciente, família, paciente, equipe e ele, né, com o corpo dele que ali tenha uma alteração naquele momento, né? E como que fica. E com a equipe e com a família também, né? Então, a gente participa de discussões de caso, a gente participa de conversas multiprofissionais, né, com a equipe, nesse auxílio ali de identificar para a equipe, sempre pensando, né, no bem-estar do paciente, mas de identificar para a equipe algumas questões que podem auxiliá-los no manejo com esse paciente e os familiares também desse paciente. Quer dizer, a gente está falando de um paciente que está ali naquele contexto, talvez não inicialmente por uma demanda da psicologia, como por exemplo, a pessoa que chegou pode até ser o caso, mas naturalmente acontece de ter primeiro uma demanda da área médica, né? Uma fratura, um acidente, algum tratamento que a pessoa esteja fazendo e ao mesmo tempo tem a questão psicológica, né? Se a pessoa tem algum tratamento que está sendo feito ou sofreu um acidente e tem um transtorno de ansiedade, como que você prioriza? Como que você aborda a pessoa para as pessoas entenderem, né? Você fica lá junto da linha de frente, você é chamada, como que funciona? Sim. Assim, eu faço uma busca ativa, né, dos pacientes que estão ali no setor onde eu trabalho. E realmente, diferente da clínica, o paciente que ele entra no hospital, ele entra por uma demanda do corpo dele, né? Então, ele quer, às vezes, conversar com o médico para diminuir a ansiedade. Ele não entra procurando um psicólogo, diferente da clínica ou de alguns ambulatórios de saúde mental, né? Mas, uma vez a gente estando lá, a gente consegue fornecer um outro tipo de suporte também para esse paciente, onde ele vai ser ouvido não do ponto de vista fisiológico, que é o momento que ele está sendo mais ouvido, mais visto, né? Dessa forma, com esse enfoque. A gente vai dar um enfoque para a pessoa por trás da doença.
doença, né? E não para a doença ali daquele sujeito. E aí, como que a gente faz essa triagem? A gente vai avaliando questões de personalidade, questões de sofrimentos, históricos psiquiátricos, né? A gente avalia e a gente dá uma dimensão ali de importância, então, para esses pacientes, né? Porque naquele momento de enfrentar aquela doença, eles precisam ali de um suporte mais próximo, um suporte mais interventivo. E também a gente olha a condição clínica deles. Então, pacientes ali que vão passar por uma cirurgia no momento mais próximo, pacientes que estão ali numa gravidade maior, no quadro clínico maior, que estão em cuidados paliativos, né? Ou ali com um prognóstico mais reservado, que a gente fala, né? Que a gente está falando de uma sobrevida. Então, aí são casos que a gente dá uma prioridade maior, né? É assim que a gente faz a triagem. A gente olha a personalidade e também o quadro clínico. A gente tem na cultura geral aquele filme Patch Adams, né? Que mostra um trabalho de um médico que tem uma abordagem mais humanizada, que não tratava o paciente pelo paciente oncológico, o paciente do vitiligo, e tratava pela pessoa, né? O nome dela. Como que é isso no dia a dia do hospital? Existe essa preocupação? Como que ela se realiza, né? Como que vocês fazem para aumentar essa humanização do atendimento? Sim. A gente sempre vai falando para os profissionais, né? Porque às vezes eles estão tão focados ali no que eles estão fazendo, que não todos, né? Não estou generalizando, mas acontece muito, né? Do paciente ficar em segundo plano, ou então do paciente que está ali vivendo, né, um dos piores momentos da vida dele, e às vezes o profissional está ali no dia a dia e acaba não tendo essa dimensão de que o paciente está em crise, né? Ele não está ali com todos os recursos de enfrentamento dele saudáveis, né, e ativos. Ele está num rompimento ali de várias relações, de várias autonomias que antes ele tinha. Então, a gente vai trazendo essa dimensão de quem é esse paciente, né, para a equipe médica, ou equipe de enfermagem, enfim. Não são todos os profissionais, né, onde eu já trabalhei, mas já trabalhei em lugares que às vezes você vai falar do paciente João, por exemplo, e aí o que a equipe médica, a equipe de enfermagem fala, é do leito qual, né, de não lembrar ali pelo nome, né, então a gente vai falando João, né, a gente vai dando uma dimensão, sempre, claro, preservando o sigilo, mas sempre trazendo a dimensão de quem é ele, né, de qual que é a subjetividade dele, ou de que aquele posicionamento dele, daquele enfrentamento que talvez está causando aborrecimento, chateações, né? Mas na verdade está dizendo ali de um outro pedido, de uma outra necessidade, de um medo muito grande. Então a gente vai trazendo essa dimensão do humano, né? E no hospital a gente segue fluxo, segue regras, mas o psicólogo, acredito que ele sempre vai ser esse profissional de olhar para as particularidades, né? Para os desejos. Que isso não é atentado pelo restante da equipe, mas é porque o restante da equipe eles têm como prioridade, né, talvez, olhar a parte clínica, né? Então, o que acontece muito, por exemplo, no CTI pediátrico, eu vejo que as mães, elas ficam muito sensíveis, né, e causam um sofrimento muito grande para elas não terem a função de cuidados com o bebê. São cuidados físicos, né? Então, dar banho, trocar, né? Elas não podem. E segurar no colo. Então, o psicólogo é aquele profissional que sempre está... Claro que a equipe médica propõe da mãe segurar no colo quando pode, quando o bebê está mais estável, né? Eles têm esse olhar, né? Não estou dizendo que não, mas a gente é o profissional que vai falar, que vai perguntar pelo menos se ela pode segurar só um pouquinho enquanto a enfermeira troca o leito para ela sentir que isso é importante para o enfrentamento dela, para o vínculo mãe-bebê. Então, a gente vai priorizar muito as necessidades e urgências psíquicas e dizer isso para a equipe, né? Ô, Patrícia, o atendimento dentro de um hospital é muito diferente de um atendimento dentro de um consultório. Eu queria que você explicasse um pouco o setting do atendimento do psicólogo hospitalar. O setting, na verdade, ele é construído por o que a gente chama de paredes invisíveis. O ideal, né, que quando a gente vai atender uma família, por exemplo, que a gente tivesse uma sala realmente, né, para conversar. E até quando tem questões mais de violação de direitos, por exemplo, de casos de violência, que a gente realmente vá num lugar mais preservado, né? Mas normalmente, principalmente com o paciente, que nem sempre pode sair do leito, né? É um atendimento em que a gente vai construir um setting diferente ali com ele no manejo, no acolhimento. Mas é um setting que é uma abordagem que tem começo, meio e fim, que de um dia muda muito, né, as demandas do paciente para o outro dia, porque ele mesmo pode mudar muito o quadro clínico dele. Então, a gente trabalha com a psicoterapia breve e com esse atendimento das demandas ali naquele momento que o paciente traz, né, a partir da condição dele. E
é um atendimento que às vezes pode ser um pouco mais recortado no tempo também. Por quê? O paciente pode ser encaminhado para um exame, pode vir uma enfermeira e falar, deixa eu só tirar um sanguinho aqui, rapidinho, tá? Não vou atrapalhar, não. E aí a gente para, a gente pausa, a gente fala que a gente pode esperar, né? Às vezes a gente acompanha ali primeiro os profissionais fazerem alguma intervenção para depois a gente entrar, ou a gente pede se a gente pode participar ouvindo aquela intervenção, mas também para depois facilitar a nossa escuta do paciente. Então, é um atendimento que ele tem que ter um começo, meio e fim, né? É um atendimento que pode ser ali atravessado ou compartilhado por outros profissionais também, né? Que vão entrar. E aí, a gente tem que entender também quando que a gente precisa preservar aquele espaço e dizer se o profissional pode voltar em outro momento, né? Ou quando que, às vezes, o paciente mesmo está muito ansioso esperando o médico. Aí o médico chega e a gente fala que, então, a gente pode pausar, né? Para ouvir o que o médico vai falar. E aí, depois, a gente conversa também sobre isso, né? Então, é um atendimento num espaço, né, que é construído. E é construído ali no vínculo e na dinâmica do hospital. Imagino que tem uma situação sempre muito presente, né, que às vezes é um caso médico com alta complexidade, ou seja, é um desafio para o médico também, que está ali, né, procurando a melhor solução, o melhor encaminhamento para aquele caso, e toda a equipe envolvida. Eu acho que tem um trabalho também aí, junto a essa equipe, que o psicólogo pode atuar, né? Sim, sim. A gente costuma fazer várias reuniões, né, para estar conversando sobre a condição emocional daquele paciente, né? Às vezes tem paciente ou familiares que não compreendem, né, racionalmente, digamos assim, uma comunicação de um diagnóstico, por exemplo. Ou que compreendem, mas negam, ou que compreendem, mas estão naquele movimento, né, mais ou esperançoso, né, voltado ali para a vida e para não naquelas questões, ou então realmente mais triste, né? E aí, nesse caso, a gente vai fazendo essa mediação com a equipe médica. Uma demanda que sempre aparece da equipe é assim, a família, o paciente está chorando, né? Vai lá. Mas talvez chorar é algo saudável até para aquele paciente, né? Ele está adequado ao contexto que ele está vivendo. Então, a gente vai dizendo disso também, né? Ou então, a gente entende que enquanto tem essa mudança de um foco na restauração e um foco na perda, né? Enquanto se movimenta, a gente entende que é um movimento saudável, né? Baseado ali na teoria do modelo dual do luto até, né? Porque esse paciente está vivenciando vários lutos. Então, às vezes o médico vai, fala alguma coisa e o paciente fala do que ele quer fazer, dos planos dele para depois da alta, né? E o médico trouxe ali uma notícia de um agravamento, por exemplo. A gente tem que entender que também é aquele movimento dele e ele está necessitando falar de uma vida possível, uma vida que ele deseja, uma vida que naquele momento ele precisa dizer do desejo dele, porque o psiquismo ele tem uma outra dinâmica, né? Então a gente vai conversando um pouco sobre isso também e esclarecendo isso para a equipe, né? Olha, ele não está negando, mas é que é um movimento mesmo que promove hora, né, voltado mais para uma esperança num depois e hora voltado mais para a perda. Cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem até um mecanismo de defesa, né, diante ali das adversidades. A gente vai respeitando isso. Agora, quando a gente percebe que não está adequado, aí a gente vai conversando com a equipe médica também, né? Ou seja, esse familiar não está conseguindo entrar em contato emocionalmente, né, com o que está acontecendo, né? Ou está com uma dificuldade de ajustamento muito importante. Então, o que a gente pode fazer ali em equipe, né, para manejar? Às vezes, a gente pede também uma interconsulta da psiquiatria, quando a gente vê que é um caso que necessita de uma avaliação medicamentosa também. Ô, Patrícia, e você trabalha na CTI pediátrica com duas variáveis aí importantíssimas. Primeiro, é um paciente que, se ele se encontra na CTI, a situação dele é um pouco mais agravada, um pouco mais difícil. Sim. E a segunda coisa é que são crianças, né? Uhum. Quem é que tem mais demanda dentro dessa sua área da CTI pediátrica? É a família ou é o próprio paciente? Assim, o paciente no CTI pediátrico, quando ele está acordado, a gente consciente, orientado, né? A gente entende que ele é a demanda principal, mesmo que ele está quase para receber alta, porque ele está vivenciando todo aquela intensidade de estímulos que é o CTI pediátrico. Então, a gente sempre dá uma prioridade para ver como que ele está enfrentando, como que ele está entendendo tudo aquilo. Geralmente, a demanda da família é mais ouvida, de certa forma, é mais projetada, assim, em toda a equipe. Porque a família ela conversa com a enfermeira, ela conversa com o médico, ela
conversa com você, ela, né, faz acontecer. Às vezes a criança pode estar muito embotada, então a demanda ela vem de você atender, observar e acolher, intervir naquela criança, né? Mas às vezes ela não vai fazer uma demanda específica. Inclusive, por exemplo, uma criança que está num grau de embotamento, né, pode ser que toda a equipe vai, atende ela, né, percebe essa dificuldade de se expressar, mas que há uma demanda mais silenciada, né, uma demanda para a gente da psicologia, né, de auxiliar essa criança ali a enfrentar, a se expressar, a brincar, né, a partir daquela situação. Então, eu acredito que criança, adolescente e bebê sempre traz uma demanda, mas talvez é uma demanda que nem sempre é tão projetada assim para a equipe, né? Percebo que, aliás, assim, com os bebês, a gente sempre tenta ter um cuidado maior em relação, por exemplo, a evitar tantos ruídos, apagar a luz quando a gente consegue, silenciar os aparelhos quando é possível, né? Auxiliar nesse vínculo mãe-bebê, né? Porque os primeiros cuidados do bebê, né? O Winnicott fala, dos primeiros 2 anos, os cuidados psíquicos, eles são físicos, né? Então, auxiliar nesse manejo, auxiliar nesse toque, auxiliar a família, acho que pode chegar perto, né? Que pode ter um toque ali específico, que pode cantar uma música, a gente cantar uma música e acolher esse bebê, a gente está auxiliando ele psiquicamente também. Então, são demandas mais silenciadas que nós da psicologia, a gente não está lá só fazendo o bebê parar de chorar, a gente está entendendo que isso vai ter uma repercussão psíquica dele também, né? De um grau de desintegração que talvez ele não dê conta, né? Vai trazer marcas, então a gente vai pensando nesse ponto de vista. Agora com a família é um pouco diferente, né? Porque a família geralmente são adultos, né? E aí eles vão se reportar à equipe de uma forma geral, vão se reportar a você. Então, por isso que eu falo que é um pouco mais projetada as demandas da família, né? Mas, por exemplo, a criança ou adolescente, né? Porque a família às vezes fala, mas ele nem entende direito. Eu não quis falar porque ele ia ficar ansioso, né? Quando tem alguns silenciamentos da família para com a criança ou adolescente que vai internar no CTI, eu percebo que isso é muito mais prejudicial, né, para essa criança. Eles ficam mais embotados, porque a realidade se apresenta de uma forma muito crua, né, muito real, né? Ou seja, eu estou ali invadido, eu estou com dreno, eu estou com sonda, eu estou com vários dispositivos, todo mundo vem me trocar, vem falar comigo, vem cuidar do meu corpo, mas e por que eu estou aqui? Quanto tempo que eu vou ficar aqui? Né? Os meus pais estão permitindo isso, né? Como que é isso? Então, a gente vai acolhendo também essas crianças e adolescentes e auxiliando nesse manejo. E muitos pais realmente deixam de falar, né? Eu me lembro de um caso de uma paciente que eu atendi no começo desse ano, que ela foi diagnosticada, né, com um tumor, né? E aí, a partir desse momento, foi tudo muito rápido, a família não abordou ela exatamente do porquê que ela ia fazer a cirurgia, né? E sim, relacionado muito aos sintomas que ela tinha, né? É para parar com seus sintomas, né? E ok. E aí, quando eu fui atender essa criança no depois da cirurgia, né, ela me trouxe um personagem do Divertidamente para falar sobre esse segredo, digamos assim, né? Então, no Divertidamente 2, no filme, tem até um personagem que só aparece os olhinhos dele, assim, ele fica um vulto preto, e ele aparece e depois ele sai. Então, não tem nome, não tem cara, não tem... E ela vai me falar do medo desse personagem, né? A partir disso, a gente vai falando sobre essas questões. Então, com a criança, adolescente e bebê, a gente sempre vai entender, né, que vai ter uma prioridade, porque nem sempre tem recurso para se comunicar. O adulto, às vezes, vai ter mais recursos, né? Isso é importante, e quando a gente está falando desse contexto, a gente está falando também de uma abordagem muito pontual e que provavelmente demanda continuidade, né? Como que é esse trabalho contextualizado que vai ter um começo, meio e fim associado ao tratamento médico? Sim. No caso do HC, nós da equipe de psicologia, a gente se divide em setores. Então, eu fico no CTI pediátrico, né? E outros psicólogos ficam, por exemplo, na enfermaria, no ambulatório. Então, pensando numa criança que vai fazer um acompanhamento oncológico e precisa ali de uma cirurgia, quando ela interna ali no pré e pós-operatório dessa cirurgia, ela fica no CTI pediátrico. Então, eu atendo, né? Registro, e aí quando ela recebe alta e vai, por exemplo, para a enfermaria, aí é um psicólogo da enfermaria. E aí depois ela tem alta da enfermaria, vai só para alguns acompanhamentos em ambulatório, aí é um outro psicólogo do ambulatório. Mas a gente sempre faz esse encaminhamento, né? Então, a gente sempre está conversando com os profissionais de cada setor para que eles continuem o atendimento. E é sempre atendimento com começo, meio e fim, né? Porque o paciente, ele vai de alta, então a gente também se comunica, se despede, vai lá visitar um dia na enfermaria, né? Para fazer nessa ponte, né? Da gente com o outro
profissional que vai atuar. E quando tem alta do HC mesmo, aí a gente faz um encaminhamento para a rede, né? Então, geralmente ali para as UBS, para atenção primária, se precisar para um CAPS, ou então até para as clínicas e escolas também. Bacana. Eu queria agora mudar um pouquinho de assunto. Eu queria falar um pouquinho, então, sobre urgências e emergências. Você pode explicar o que caracteriza a atuação de um psicólogo nesse contexto de urgência e emergência? E até antes, talvez, o que é, né? Porque muitas pessoas confundem, né? Urgência, emergência e desastre é a mesma coisa. Não é. Sim. Não é que é. Bom, uma condição de urgência é uma condição que precisa, né? De acordo com a Sociedade de Medicina. É uma condição que precisa de uma intervenção rápida, pontual, eficaz, porém, ela não necessariamente leva a uma possibilidade de morte, não envolve risco de morte. Agora, uma situação de emergência, pela também Sociedade Brasileira de Medicina, ela envolve uma situação também, uma ação eficaz, rápida, porém pode envolver um risco de morte. Então, por exemplo, se alguém quebra ali uma perna, né, precisa de uma intervenção eficaz e rápida, mas não necessariamente vai envolver um risco de a óbito, então seria uma urgência. Agora, por exemplo, se alguém sofre um politrauma, né? E aí tem ali uma disfunção geral do corpo, enfim, né? Um traumatismo craniano. Essa pessoa já está num estado de emergência. Ela corre um risco de a óbito, ela precisa de uma intervenção eficaz. Mas, por exemplo, ela também teve algumas fraturas, então precisam ali ter uma intervenção mais rápida. Então, dentro de uma situação de emergência, pode ter várias situações de urgência. E a urgência seria isso, essa ação mais eficaz e mais rápida, né, imediata. Só que não necessariamente com risco de óbito. E a emergência já teria o risco de óbito. No caso da área de emergências e desastres, aí a gente entra ali numa outra classificação, que seria a de que, né, pela Defesa Civil, também pelas regulamentações da área, uma situação de emergência seria uma situação em que um evento adverso, né, e aí, por exemplo, pode ser vou explicar primeiro o que seria um evento adverso, né? Seria qualquer condição ali que pode ser causada por um agravo da natureza, por exemplo, um deslizamento de terra, uma enchente, uma chuva muito forte, uma seca, um incêndio, ou então algo tecnológico ou humano, né? Por exemplo, o desabamento ali de um edifício. Isso. Acidente com avião, caminhão. Isso, perfeito. Um acidente com avião, um acidente com caminhão. Algo que pode ali ocasionar, então, uma ruptura, né? Uma fragilidade do funcionamento daquela determinada área e daquela determinada sociedade, né? Então, isso seria um evento adverso. E aí, uma situação de emergência, ela é uma situação em que uma determinada região encontra um advento adverso, né, recebe um evento adverso, porém aquela determinada área consegue, se adaptando, né, e se reorganizando, conseguir enfrentar esse evento, né, sem precisar de uma necessidade de uma ajuda externa. Então, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, se a gente tivesse algumas enchentes, né, que necessitaria ali de alguns locais de abrigamento, que as UBS, né, necessitariam ali de um fluxo maior de pessoas naquele momento, ou de uma assistência maior para as vítimas, né? O Corpo de Bombeiros estaria mais ali à disposição, mas o próprio município de Ribeirão dá conta de enfrentar aquilo com algumas alterações. Isso é emergência. O estado de calamidade já é um estado, né, que aí a gente vai se vincular mais ao campo dos desastres, que é um estado em que o próprio município precisa de ajuda externa, né? Então, pede ajuda do estado, por exemplo, né? E aí, para se reorganizar, porque sozinho ele não dá conta. E aí, com isso, a gente tem outras diferenças. E aí, a situação de desastre, ela seria o que corresponde a ela, né? Seria um evento adverso, então, ou por ações da natureza ou do homem. E hoje em dia é difícil a gente identificar o que é só da natureza mesmo, né? Porque já tem a intervenção do homem ali. Mas seria um evento adverso, ele entra em contato com uma comunidade. E essa comunidade que vai determinar a intensidade desse evento adverso. Porque é uma comunidade que tem uma estrutura, que tem as suas fragilidades, que tem os seus recursos de proteção e seus recursos de fragilidade também da população.
população. E quanto mais vulnerável uma população isso aumenta, né, a magnitude desse evento. Se tem uma população mais vulnerável, uma população, por exemplo, pensando em saúde mental, com etilismo crônico, com muitas violências, naturalizando as violências, né? Quando acontece um desastre, todos esses recursos, né, de um enfrentamento mais destrutivo, digamos assim, né, mal adaptativo, tendem a aumentar. E aí a gente tem mais ainda essa intensidade, né, desse evento. E aí, como a Juliana perguntou, tem atuações diferentes em cada um desses contextos para o psicólogo, né? Isso. Então, o psicólogo, por exemplo, que atua onde eu trabalho, no CTI pediátrico, ou então no pronto-socorro, dentro de uma unidade hospitalar, a emergência é sempre do outro, né? Então, o outro está numa condição ali de um risco de vida, né? E com o mundo dele, né, presumido ali colapsado, e a gente vai intervir. Agora, um psicólogo que atua na emergência e desastres, ele está ali vivenciando aquele desastre, porque a gente entende que quando acontece um desastre, todas as pessoas envolvidas, elas não conseguem sair daquela estrutura. Claro que elas vão ficar em alguns locais mais protegidas e seguras, mas elas vão para lá, elas não saem de lá. Então, as famílias, as vítimas, né, todo mundo vai se reconstruir ali. E aí, o psicólogo, ele vai até o local, né? E aí, a emergência acaba sendo dele também, né? Porque ele fica muito mais envolvido naquele ambiente em que tudo perdeu sua função, né? Tudo está... as redes de apoio estão mais colapsadas, a pessoa não tem acesso, né? Então, é um outro tipo de trabalho. É o exemplo lá do Rio Grande do Sul, quando teve as enchentes, que tiveram que se deslocar para os locais onde estavam abrigadas as pessoas, né? Isso, exato. Legal. E aí, um psicólogo, nesse caso, por exemplo, se ele trabalha num hospital, né, ele iria acolher as famílias das vítimas, ou então as vítimas, né? E aí, o ideal, né, é que a gente tenha um corpo unificado, né, de profissionais na área da psicologia que trabalhem com emergências e desastres. Por quê? Hoje, a psicologia ela já teve várias fases nessa área, né? Ela teve uma fase em que ela atuava muito na questão do pós-desastre, ou seja, depois do desastre, a pessoa ela vai ter um transtorno de estresse pós-traumático, ela vai ter uma situação de crise, e aí como a gente intervém. Mas hoje, né, a gente está num movimento, assim, na literatura e na área, de que a psicologia deve atuar em todas as fases do desastre, inclusive na fase da prevenção e da mitigação, ou seja, diminuir os danos, né? E aí, como que a gente diminui os danos? A gente tem que conhecer aquela população daquele território, né? E a gente tem que diminuir a vulnerabilidade social para eles terem ali mais condições de autocuidado de saúde mental. Porque aí a gente vai ter comunidades mais resilientes e menos atingidas, né? E na fase de resposta também. Então, por exemplo, seria importante ter um grupo unificado, né, que organizasse, por exemplo, qual que é a lista de psicólogos atualizadas de um município, né? Vão vir voluntários? Como que eles entram, esses voluntários? As faculdades conseguem fazer, então, uma supervisão? Né? Como que vai ter essa supervisão e esse treinamento ali na fase de resposta, né? Vão ter abrigos? Como que a gente vai organizar esses abrigos? Nesses abrigos vão ter crianças, vão ter pacientes com transtornos mentais, vão ter mulheres e vão ter populações já estigmatizadas e vão ter pessoas que têm uma doença física. Essas pessoas elas estão mais em risco. Por quê? Num abrigo pode ter uma exacerbação de violência. Então, a gente tem que proteger essas pessoas também, garantir uma segurança. Então, são todos trabalhos ali pensados por uma equipe. E se a gente faz um trabalho muito fragmentado, a gente pode fazer uma sobreposição de ações, né? Por isso que tem que ser muito pensado antes de acontecer, porque a intervenção tem que ser muito rápida e eficaz, né? E organizada. E todos os municípios estão prontos para isso? Ribeirão Preto, por exemplo, como é que está a nossa situação nessa organização? Sim. Até onde eu procurei saber em relação a algumas autoridades, né, assim, conversei, né, com profissionais do Conselho Regional de Psicologia, da atenção psicossocial, da RAPS, né, da área da saúde também, né, ou seja, do SUS, né, representantes do SUS e do SUAS, que é de serviço social, que seriam instituições ali parceiras nesse movimento, né, e a gente tem ações mais fragmentadas. Então, na época da pandemia, por exemplo, os profissionais da saúde mental daqui de Ribeirão Preto, eles se organizaram dentro ali das ações, né, que o próprio SUS estava, de uma forma geral, né, estava estabelecendo. Mas ainda é muito fragmentado, a gente ainda não tem uma ação nesse sentido, né? O que a gente tem do Conselho Federal de Psicologia? A gente tem, principalmente ali, né, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, uma aproximação muito grande com a Defesa Civil, dos conselhos com a
Defesa Civil. E aí a gente consegue ter ações mais integradas. O Conselho Federal de Psicologia, ele tem lançado cartilhas, normas técnicas, né, orientando os psicólogos em situações de emergências e desastres. Principalmente porque, quando acontece um desastre, muita gente se mobiliza e muitos profissionais da área da psicologia vão querer ser voluntários, né? E não que não seja ideal você ser voluntário, mas que você tem que entender como que é essa estratégia e ter ali um conhecimento prévio em relação à atuação de emergências e desastres, né? Porque talvez o voluntário ele pode se colocar mais em risco, ele pode fazer um trabalho sobreposto, ele pode fazer um trabalho que ele não deixa evoluído e aí a gente não sabe o que ele fez, como fica essas pessoas que ele atendeu, né? Então, também seria organizar tudo isso. Mas, assim, algumas cidades elas conseguem se organizar antes, né? E o que eu vejo aqui é que a rede de saúde mental do município é bastante fragmentada. Então, se a gente tiver um desastre importante, e aí eu quero entrar numa outra questão. A gente tem desastres aqui em Ribeirão Preto. Nós tivemos uma queimada terrível no ano passado. Isso, sim. A gente tem queimadas e esses desastres ambientais a mídia não cobre, né? Tem até um estudo, né, que fala que, por exemplo, algumas pessoas, para cada uma pessoa que morre ali de uma erupção vulcânica, por exemplo, de algo mais midiático, né, para ter a mesma repercussão da mídia, tem que morrer várias crianças ali de desnutrição, por exemplo. Então, a mídia cobre muito esses desastres que são mais urgentes. Desastres naturais, a gente não associa muito ao que está ocorrendo, a como a gente intervém. E aqui em Ribeirão, a gente tem enchentes e tem os incêndios. Então, como que a gente se organizaria em relação a isso, né? Pensando nessas demandas. E aí, o ideal seria, por exemplo, né, ter já um plano de contingência para a gente pôr em prática na hora da resposta, né? E aí, esse plano de contingência deveria ser de toda a cidade, inclusive algumas cidades têm até um treinamento. Simulações, né? Simulações, isso, de um desastre. Então, Porto Alegre, por exemplo, né? Na minha residência, eu fiz um estágio lá em Porto Alegre. Fiquei um mês lá no Hospital de Clínicas. E aí a cidade toda estava se mobilizando para simular um acidente ocasionado por um desmoronamento de um shopping, de parte de um shopping. Então, eles já tinham estipulado, por exemplo, como que o Corpo de Bombeiros, né, iria, numa simulação muito realística, né, iria atuar, como que a Defesa Civil, como que a psicologia, os hospitais iriam atuar. Eles contratavam atores, né, assim, para já fazer o papel de vítima, interpretar o papel de vítima, e aí toda a rede do município se articulava para acolher esses atores. Então, alguns iam ter alguns ferimentos leves, outros moderados, outros graves, alguns iam ter óbitos. Então, como que toda a população conseguia se organizar? Porque aí, quando ocorrer um desastre, que eles ocorrem, a gente consegue diminuir esse impacto. O Uberlândia também está fazendo essas simulações realísticas, né? Então, eles simularam esse ano, por exemplo, um acidente com ônibus coletivos na cidade, né? Então, como que todas as instituições públicas, né, iriam agir, cada uma num determinado momento e cada profissional na sua função para acolher essa demanda. E essa simulação do Rio Grande do Sul foi antes da tragédia da enchente deles ou depois? Foi antes. Foi antes. Sim, E as simulações são importantíssimas para poder detectar o que não funciona, né? Exato. E fazer a correção disso, né? Sim. E sobre os aspectos, as habilidades emocionais e as habilidades técnicas que um profissional da psicologia precisa ter para atuar nessa situação de urgência e emergência em desastres. O que é que você poderia ressaltar para a gente dessas habilidades técnicas e emocionais? Sim. É importante a gente entender, né, que todos saem com marcas dos desastres, né? Mas é importante que a gente não saia traumatizado, né? E o psicólogo, ele tem muito essa função também, né, social, de ser esse profissional que vai manter a calma e vai conseguir estabilizar as pessoas, né? Então, a gente faz isso sim, mas para isso a gente tem que se estabilizar também. E a equipe procura muito a gente. Então, assim, só para dizer, né, da parte pessoal e emocional, é importante entender que quando você está diante de um desastre, pode vir várias questões suas, de vários âmbitos da sua vida, de espiritualidade, da parte social, da parte psíquica, porque você vê um caos, você vê o mundo presumido ali, que a gente entende como uma rotina, como algo controlado,
colapsar, né? Então, também tem esse colapso do mundo presumido, a gente pode se deparar com questões ali de injustiça, de vulnerabilidade, de dor. Então, a gente tem que, antes, entender também em terapia qual que é o nosso lugar, como que a gente lida com isso, com morte, com luto, com dor, qual que é o nosso papel diante disso, né? Então, estar ali em contato emocional também, como você lida com essas questões. E, tecnicamente falando, né, seria um trabalho em equipe, um trabalho que exigiria uma certa flexibilidade e uma certa ruptura com algumas questões que são muito do psicólogo, né? Então, por exemplo, por que eu falo flexibilidade? Porque, às vezes, o setting vai ser ainda menos organizado do que na área hospitalar. Claro que o ideal seria a gente levar a pessoa para um espaço onde ela teria uma dignidade e preservaria o sigilo, mas, às vezes, pode ocorrer onde a pessoa está, porque ela está no momento do desastre, né? Então, é ali naquele momento. Além disso, tem que ter essa flexibilidade de, por exemplo, pensar que uma intervenção, a Maria Helena Franco, ela fala isso, né, que é uma psicóloga referência em luto, pensar que a intervenção pode ser entregar um copo de água, né? Num copo de água, a pessoa, ela está se sentindo cuidada, é uma boa forma de acessar ela, né, de ter um acesso pessoal com ela, de chegar, né? Então, ela fala, mas oferecer um lencinho, um copo de água é tarefa do psicólogo? E aí, diante de uma situação adversa, é tarefa do psicólogo também. E aí a gente lida com questões relacionadas ao luto, a reações emocionais, a manejo de crise e a própria intervenção de primeiros cuidados psicológicos, que é uma abordagem, né, preconizada pelas instituições humanitárias, né, a Cruz Vermelha, a Organização dos Médicos Sem Fronteiras e outras instituições humanitárias, a ONU, né, que preconiza que a técnica de primeiros cuidados psicológicos é uma técnica essencial, né, para que os profissionais trabalhem em questões de emergências e desastres. E aí é uma técnica, né, que constitui cuidados não invasivos, cuidados que promovem conforto de uma forma prática, né? Então, de perguntar sempre para a pessoa quais são as preocupações dela, quais as necessidades dela naquele momento, deixar essa pessoa mais próxima da rede de apoio dela, afetiva, dar informações, dizer o que é uma reação esperada, o que é uma reação mais anormal, né? Aonde que ela vai procurar se ela tiver essas reações mais anormais, pensar em abrigo, pensar em segurança, em moradia, e onde ela vai se vestir, né? Quando o desastre também tem uma característica de um crime, de uma violação de direitos, também no outro momento seria isso. Então, são essas as questões mais técnicas, assim, né, que a gente intervém. E tem a resposta no momento e tem também a reconstrução, né, que o psicólogo atua. Então, por exemplo, no desastre da Boate Kiss, foi um desastre em que atuou o município, o Estado, a União, né, a Instituição Médicos Sem Fronteiras por 5 anos. Então, tiveram 5 anos de intervenção e de atuação nesse sentido. Então, a gente vai vendo qual fase que a gente entra, qual lugar que a gente entra. Eu queria que você compartilhasse com a gente alguma situação assim que foi marcante para você, sim, ou que foi desafiadora, né? Durante o episódio da Covid. Você me falou que você chegou de Uberlândia para trabalhar aqui em Ribeirão e para trabalhar no HC nesse momento, né? Sim. Da pandemia da Covid. Então, tem alguma situação que você conseguiria compartilhar com a gente? Sim. Eu considero que foi a minha missão naquele momento, né, assim, porque a Débora Noa, que é essa referência que eu falei, né, da psicóloga que trabalha no Médicos Sem Fronteiras, que me fez ir para essa área da psicologia, ela fala que encontraram a missão dela, né, a equipe lá da organização, né, humanitária encontrou a missão dela. E eu falo que a Covid foi a minha missão também aqui. Eu trabalhei em 2020, no início da pandemia, no Hospital de Amor, né, e quando eu falo da função do psicólogo, né, desse caráter que ele ocupa, eu me lembro que lá nesse hospital, eu lembro que um cirurgião falou para mim, né, que da portaria até o centro cirúrgico, todo mundo estava só falando da pandemia, só falando do Covid, todo mundo estava em pânico. O que a psicologia poderia fazer? Então, a gente é chamado também para atuar, independente se a gente está lá na área ou na pandemia, que foi algo, né, que invadiu todos os espaços. E aí, a gente precisa também ter as intervenções e pensar em como intervir nesse contexto. E aí eu vou falar um pouquinho da teoria para embasar na minha prática. Mas, na teoria, a gente entende que nem todo mundo que passa por uma situação adversa, por exemplo, da pandemia, vai desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, né? Na verdade, a grande maioria da população não desenvolve.
né? Então, a grande maioria da população precisa de intervenções que garantam segurança, informação, proximidade de uma rede de apoio, se sentirem cuidados, ouvidos, né, ali nas suas necessidades, e que aí, depois de alguns meses, conseguem restabelecer a vida, a rotina. Então, partindo desse princípio, né, e de que as estratégias elas são muito de informação e de buscar a rede de apoio, né, de buscar um pertencimento, eu fiz um painel, né, lá no hospital e pedi para as pessoas, eu lembro que eu escrevi, né, que às vezes uma música faz com que a gente se sinta abraçado, né, um filme faz com que a gente também se sinta abraçado, um cheiro, uma lembrança. Então, como que as pessoas se sentissem abraçadas, se sentiriam abraçadas? E se elas poderiam colocar uma foto nesse painel falando disso, né? A gente fez também algumas reuniões da equipe para a gente conversar sobre o impacto emocional, né, diante desse momento. Então, foram as estratégias que eu usei, né, lá em Barretos, né, na época que eu trabalhava, né, no Hospital Oncológico. Quando eu trabalhei diretamente no Covid-19, que foi em 2021, eu me lembro que eu e uma psicóloga, né, minha parceira, a gente fez várias ações também. Então, a gente também criou esse grupo de rede de apoio, em que a gente conversava sobre as questões emocionais. A gente fez uma intervenção que era para as pessoas registrarem algum paciente, né, um contato com algum paciente que elas tiveram contato, que faleceram ou não, mas que afetaram elas, né, de certa forma, marcaram a vida delas, os colaboradores mesmo. Então, a gente pedia para eles escreverem essas histórias e aí a gente divulgou no mural, né, para que fosse uma forma, assim, deles elaborarem, né, o que aconteceu. Compartilharem. Compartilhar. Né, que aquela dor não é só deles. Isso, assim, dá uma visibilidade também, né, e uma certa legitimidade para aquela história, né, que eles ouviram, que não ficasse só com eles, né, mas que a gente visse, assim, várias histórias que estavam acontecendo lá, né. Com os pacientes, né, eu me lembro que a gente fazia vários protocolos ali da psicologia, a gente teve que construir um protocolo para isso, né. E aí, eu me lembro que uma atuação muito importante era antes da intubação, o paciente que tinha essa necessidade, né? Então, a gente fazia um protocolo de que o médico ele ia falar com o paciente primeiro e depois com a família. E aí, a gente iria propor para esse paciente se ele quisesse conversar com essa família, né? Então, foi algo que me marcou muito, né, nesse caso, porque era sempre entre um até logo e um adeus, né? Que eles falavam e aí eles queriam falar e, né, dizer, né, de sentimentos, dizer de preocupações, fazerem pedidos, né? Antes desse procedimento, né, eles pediam às vezes ou para falar com alguém, ou então para contar alguma história, né? Ou então para fazer uma oração. Então, já teve casos da equipe toda ficar de mãos dadas em volta do paciente antes de uma intubação e fazer uma oração ali, porque ele pediu, né? Então, era um outro tipo de cenário também, né? Eu me lembro até de uma paciente, né, que me marcou muito, assim, porque ela fez um pedido para eu fazer para a família dela, né, caso ela fosse a óbito, né. E esse pedido eu consegui, né, falar para a família dela e era um cuidado em relação a eles, né, como que ela gostaria que eles compartilhassem o depois, né. E esse papel fica com a gente, né, com a psicologia mesmo, né. Ela conversou com os familiares antes da intubação, mas esse pedido veio para mim depois, né. Então, o papel da psicologia nesse contexto é muito importante, né? Muito significativo. A gente teve a oportunidade, num episódio anterior, quem tiver curiosidade também de procurar dentro do nosso canal, a gente conversou com a Ana Bertoldi, que é a médica que trabalhou também na linha de frente no HC nessa época, né? E uns relatos, né, que além dessa dificuldade de comunicação, de máscara, delicadeza aí de como lidar com o paciente, a questão da introdução até de uma ligação telefônica, foi uma exceção, né, naquele período, sim, também da questão da sobrecarga sobre os profissionais da saúde, né? Sim. Como que é separar isso, né? Ter que lidar também com a própria sobrecarga, todo mundo sob pressão, você também provavelmente com família, preocupações pessoais, como que é toda essa sobrecarga pessoal dentro do contexto do trabalho hospitalar? Sim. É papel do psicólogo pensar também nessas ações, né? E se proteger também em relação à sua saúde mental, né? Então, é imprescindível que a gente tenha ali um acompanhamento, né, em relação, por exemplo, a uma psicoterapia para elaborar situações intensas, né? Uhum. E dentro do ambiente de trabalho, se sentir pertencente, se sentir cuidado, né? Algumas atitudes, assim, intervenções que proporcionavam um vínculo, proporcionavam um clima e uma harmonia, né, um pouco mais satisfatória, eram cuidados de saúde mental,
mental. E cuidados embasados também por essa área de emergências e desastres. Porque o que a gente faz com a população é isso, é acolher, é fazer com que ela se sinta pertencente e estreitar os laços também. Então, essa estratégia, né, de pedir para os profissionais escreverem, né, e aí a gente colar, e a gente conversar sobre isso, foi uma estratégia, né. A gente fez outras, né, que era quem é você por trás das máscaras, né, então eles escreviam ali um pouco sobre a vida deles, o que eles gostavam, o que eles queriam fazer, que era a mesma coisa com os próprios pacientes, né, a gente também tinha um prontuário afetivo, para dizer um pouco para os profissionais, né, quem que era aquele paciente, os gostos dele, né, e a gente fazia isso com os profissionais também, né, então a gente fazia bastante estratégias, né, de comunicação, de levar alguém para tocar uma música, né, que tudo isso causava ali uma sensação de cuidado, de pertencimento, de expressão, né, e favorecia ali um ambiente mais de uma melhor saúde mental, né, um melhor enfrentamento naquele momento. As reuniões que a gente fazia eram muito importantes também, né, as reuniões multi. Então, eram reuniões baseadas na saúde mental mesmo, para a gente se expressar em relação àquilo. Então, a gente fazia essas ações. E aí era guiada por mim, né, pela outra psicóloga, mas também a gente buscava essas figuras de apoio ali no hospital. Era um enfermeiro que era mais sociável, era mais sensível, comunicativo, né? Era um médico, a gente trazia para estar fazendo esses movimentos. Bacana. Ô, Patrícia, para quem tem vontade, algum psicólogo que tenha vontade de trabalhar dentro dessa área, né, de situações de urgência e emergência, principalmente em situações de desastre, qual dica que você dá, qual caminho, qual percurso que ele precisa percorrer para se tornar um profissional habilitado, né, para lidar com essas situações? Sim. É importante que ele tenha um conhecimento técnico, né, sobre a área. Para isso, a Fiocruz ela fez várias cartilhas, o Conselho Federal de Psicologia também, né, tem várias normas técnicas. Em relação a cursos, tanto a Fiocruz quanto a Defesa Civil, né, estabelece alguns cursos, alguns online, outros presenciais, né, em relação a como intervir na área de saúde mental em emergências e desastres. Então, eu diria para, primeiro, procurar essa capacitação técnica, né, em relação a isso. E aí, por exemplo, aqui no Brasil, né, o que a gente fala assim, em relação a essa área? A gente entende que quem tem que ser o protagonista seria a própria rede. Então, se esse psicólogo estiver já dentro de uma OBS também, né, ou dentro de um CRAS, de um CREAS, ele já vai ter um papel específico por si só, né? Mas a gente tem as ações humanitárias. Então, a gente tem um programa, né, da psicologia, do Conselho Federal de Psicologia, que é um programa à parte que trabalha pensando em emergências e desastres, né? E a gente tem também um programa que é coordenado até pelo Instituto Lelu, né, da PUC, que é o IP, que é a intervenção também psicológica em emergências e desastres. Então, se a pessoa quiser, né, eu indico dela se vincular, né, a essas ações, assim, que vão aprimorar o que aquela região já fazia antes, né, e adaptar para uma ação de desastre, né, de uma situação mais apropriada de desastre. E também a gente pensa, né, em começar a discutir mais sobre isso, né, a pensar em grupos de estudo, a grupos de trabalho, para fomentar e construir uma prática mais relacionada aos desastres, né? Ótimo. Então, em primeira mão, a gente já pode fazer essa divulgação, né, que para o segundo semestre agora de 2025, você vai coordenar um grupo de estudos em psicologia ligado à urgência e emergência em situações de desastre. E você quer falar um pouquinho quais aspectos, o que dessa capacitação técnica vai ser estudado, vai ser abordado dentro desse grupo de estudos? Sim. Bom, esse grupo eu acho que ele é bem importante, né? É uma área que está em construção e uma área muito necessária, né? Então, a gente vai conversar sobre estratégias e manejos ali psicológicos em relação a estresse, né? A estresse agudo, a momentos de crise, a estabilização nessas crises, né? A primeiros cuidados psicológicos, a questões relacionadas ao luto e ao luto diante de situações de emergências e desastres, a ações, né, que vinculem a saúde mental e a atenção psicossocial dentro ali das estratégias dentro de uma situação, né, de atuação de emergências e desastres, né? A gente vai estar falando, acho que eu me embaralhei um pouquinho. Pode falar.
Bom, eu acredito, né, que principalmente seriam esses os temas, né? Então, a condição emocional, né, da pessoa diante de uma emergência e desastre, como abordar, como intervir, né? Como que a gente entende ali, faz uma triagem da população e das necessidades psicológicas dessa população, né? Então, por exemplo, tem população que precisa de um cuidado mais especializado, tem população que vai precisar de os primeiros cuidados psicológicos, que aí não seriam cuidado relacionado à CAPS. Então, a gente vai trabalhar em relação ao manejo, né, do psicólogo diante de uma situação de um evento adverso. Outra questão interessante também é quando essa população ela é retirada do seu local de origem e ela vai para um outro lugar, por questões de segurança, né? Então, isso também, esse manejo, né, de como que é essa retirada, essa reinserção também social, de pertencimento em outro local, a gente também vai estudar e vai ver. E esse grupo vai ser só para psicólogos ou quem é estudante de psicologia também vai poder participar? Acredito que estudantes de psicologia que queiram participar, né, vão ser muito bem-vindos. Bacana, muito bom. E quando você está trabalhando na área e vê, né, o número de pessoas que procura, como que você vê o atual cenário, né? Existem muitas pessoas trabalhando já nesse contexto, ou existe um cenário futuro aí de oportunidades, né? Seria interessante você comentar sobre isso, porque a gente sabe muito pouco desses grupos, né? Como você comentou, que existe agora também os Psicólogos Sem Fronteiras, né? E como que é esse cenário, né? Existe hoje um mercado, uma possibilidade de atuação muito grande, um cenário futuro? Sim. Eu acredito que os desastres eles sempre vão ter, né? As consequências que a gente tem que olhar. E acho que cada vez mais a gente está tendo um aumento de desastres, né? Então, esse assunto ele tem que ser mais visto, né? Mais praticado e mais pensado também em relação a isso. A gente tem instituições no Brasil, né? Crescendo, que atuam sobre essa área, né? E eu acredito que tanto na clínica, né, quanto se a pessoa quiser se voluntariar, eu falo que tem lugar para todo mundo em emergências e desastres, né? Então, é um cenário em que ela estando ali numa instituição de saúde, ela estando num CRAS, num CREAS, ela estando numa instituição que se propõe, né, igual o IPE, né, por exemplo, no Brasil, né, que é criado pelo Instituto Lelu, que ela se propõe a atuar nas emergências e desastres, ela acredito que esse grupo de estudo, né, essa busca pela literatura a partir disso, né, capacita as pessoas a ingressarem nesse cenário. E parece um mercado interessante porque existe essa demanda, né? A gente acompanhou recentemente um hospital particular que implantou uma série de medidas como parte das certificações internacionais necessárias, né? Então, aí a gente fala muito dos hospitais públicos grandes, mas também várias áreas de atuação também podem existir dentro de hospitais particulares e outras instituições, né? Uhum. Onde que ele pode atuar, o profissional dessa área? Sim. Dentro da psicologia, a gente tem a Força Nacional do SUS, né? A gente tem o IPE, né? Que é uma instituição que vai também capacitar os profissionais a intervir nessas situações de desastres, né? Que são mais nacionais, né? Em cada município, o ideal é que tivesse também grupos de trabalho já integrando, né, as respostas em desastres. Aqui em Ribeirão Preto é uma área ainda em falta, né? Mas é uma área que acredito que com debates, com movimentos intersetoriais, é possível, né, de se ter mais respostas em relação a isso. Até porque aqui em Ribeirão Preto a Defesa Civil já faz várias ações que faltam profissionais nesse sentido. Então, por exemplo, já tirou uma certa população de uma área de risco e colocou ali em alguns abrigamentos, né? Ou em alguns conjuntos habitacionais. O psicólogo ele tem uma demanda em relação a isso. Então, eu acredito que, pensando em mercado de trabalho, né, seriam essas instituições humanitárias, né, nacionais, mas também a criação de centros municipais, né, que vinculem esses profissionais para essas ações. Muito bacana. E um profissional que ele atue já, né? Ou um profissional que quer atuar, como eu falei, no SUS, na atenção básica, na atenção terciária, que seria UBS, seria UPA, seria hospitais, né? Eles precisam ter, que atuem em emergências, eles precisam ter esse conhecimento, essa capacitação em relação a como intervir diante de uma situação em um manejo de estresse agudo, de crise, né? Então, tendo esse conhecimento, vai ser um profissional que vai estar mais capacitado também nesses momentos. E eu lembro, na época da Covid, vários profissionais que atuavam em consultórios particulares também tiveram que absorver essa demanda, né? E muitos não estavam capacitados para lidar com
essa população que veio solicitar o atendimento naquele momento, né? Sim, e é um atendimento muito diversificado, né? Porque, por exemplo, um momento de crise, todo mundo pode ter diante de um evento adverso, mas a duração dessa crise é o que diferencia o tipo de tratamento também, né? Então, até a intervenção nesse manejo, fazer essa triagem de quem realmente precisa, né? Tá um comportamento mais anormal, precisa ali de um acompanhamento mais especializado. E quem, por exemplo, a gente pode fazer grupos, a gente pode fazer mais intervenções focadas na saúde mental, né, daquela pessoa. Também, essa triagem também é importante nesse momento, porque senão a gente sobrecarrega ali, por exemplo, vários psicólogos que conseguem atender uma demanda pequena da população, sendo que a gente poderia fazer um grupo, né, ali, conversar sobre essas demandas, pensar em triagens e absorver grande parte da população também, né, nessas ações de saúde mental. E até eu vejo de uma forma até indireta, né? Porque, por exemplo, muitas famílias passam por situações de um familiar que está adoecido ou que está internado ou que está numa situação de cuidados paliativos e precisa também, né, o psicólogo ter essa dimensão do trabalho hospitalar para poder ter uma contribuição diferente nesse contexto familiar, né? Sim, exato. A área da psicologia hospitalar, ela abrange, né, esse setting diferente e essa abordagem também diferente, né? Uma questão relacionada ali a uma ruptura, né, de uma vida anteriormente presumida, como que essa pessoa vai se reconstruir a partir disso, né? Então, a emergência de desastre, ela é próxima ali, né, da situação, né? Ela é um campo teórico muito próximo da situação do psicólogo que atua diante de emergências, né, e urgências médicas, né, digamos assim. Ou seja, a vida nunca mais vai ser da mesma forma. Então, a gente tem vários lutos sendo vividos ali também. Então, luto é um conhecimento que a gente tem que ter, uma capacitação que a gente tem que ter para elaborar, né? Não só quando a gente perde alguém, mas quando a vida muda de uma hora para outra, né? Como que a gente vai se reconstruir diante disso? Como lidar com essas várias perdas, né? Isso, lidar com essas várias perdas simbólicas, concretas. Bacana. Eu estou com uma expectativa muito boa em relação a esse grupo. Não vejo a hora que chegue o segundo semestre que ele se concretize, porque eu acho que é um assunto de extrema importância para os profissionais da nossa área, né? Sim. Muito bacana. Tem algum recado que você deixar para esse pessoal que está ainda, né, na graduação, que talvez não conheça a área hospitalar, né, e tenha aí uma curiosidade, se diga para esse pessoal na graduação? Sim. Bom, eu diria para o pessoal que a área hospitalar é uma área encantadora, né? É uma área que ela absorve muitos psicólogos, né, que se formam, e ela é um universo muito grande. Então, desde ali de bebês, de neonatal, da parte de gravidez, por exemplo, acompanhamento materno, até, por exemplo, pacientes renais crônicos, transplante, oncologia. Enfim, é um mundo que vale a pena conhecer, que vale a pena se aprofundar, né, nessas demandas. E é uma área com um campo muito grande também dentro do mercado de trabalho, né? A área hospitalar absorve muitos profissionais. E a área independente da área dentro do hospital, né, a gente sempre vai estar lidando com questões relacionadas à finitude, né? Então, trabalhar com pensar, né, como que vocês lidam com essa questão da finitude e a partir disso, ou de uma doença, né, e a partir disso, como que isso toca? E se toca para vocês, né, o momento ali e a atuação do psicólogo diante disso, ou seja, de promover uma reconstrução a partir disso, eu diria para ir para a área hospitalar para experimentar, né, para se aprofundar e se capacitar. Muito legal. Bacana. E mais um episódio que a gente finaliza com gostinho de quero mais, né, Henrique? Quem sabe que tem mais assunto por aí. E fica o convite a gente continuar esse bate-papo aí em outro momento, para expandindo para o pessoal o assunto e trazendo mais informações. Obrigado pela participação, por estar aqui com a gente hoje, Patrícia. Eu que agradeço ao convite, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Bacana. Muito bom. E para vocês que estão acompanhando, sabe que esse conteúdo vai ser importante para alguém, então encaminhem, marquem aí, deem o seu coraçãozinho, peguem todo esse conteúdo e realmente registrem, encaminhe para as pessoas, que vai ser muito importante. E não deixe de seguir todos os episódios do PsicologyCast. Então marque, compartilhe e continue com a gente nos próximos episódios.